turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galera, nessa aula aqui eu vou explicar para vocês, tá? Como que funciona suporte e resistência, tá? Dentro do gráfico, quais são os proveitos que a gente pode, né, tirar dessa análise, né, dessa análise técnica do gráfico, tá? Qual é a função, né? O que nós podemos considerar de suporte, né? O que nós podemos considerar de resistência, qual é a melhor forma de trabalhar, tá? Melhor tempo, né, gráfico ali, o período, né, do nosso gráfico ali, que a gente já consegue já identificar com facilidade, com tranquilidade, né, o suporte e a resistência, tá? Então vamos lá, já estamos aqui na nossa aba inicial do nosso site, tá? Com o nosso gráfico de mercados aqui aberto, será o gráfico que a gente vai utilizar, tá? Para essa leitura. Então, beleza. Falando de suporte e resistência, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ter, né, ao nosso favor é o tempo gráfico, tá? Por quê? Quanto maior é a quantidade de jogos que você está analisando no teu gráfico, mais precisa, né, mais cirúrgica vai ser a tua leitura em relação ao suporte e à resistência, né? Por exemplo, aqui eu estou analisando os últimos 20 jogos apenas. É inviável eu considerar a região de 25%, né, como um suporte, né, sólido, né, como um suporte que eu posso, né, de fato confiar que a partir do momento que o meu gráfico alcançar ali, ele vai ter uma retração, uma reversão de movimento, né, ou talvez um pullback, né, de uma movimentação de baixa. Da mesma forma, eu não posso considerar os meus 45%, né, uma resistência, né, firme que o meu gráfico vai bater e vai ter uma reversão de movimento ou um pullback, né? Pode ser que bata ali, né, nos 45% e tenha uma reversão? Pode ser. Mas será que realmente, de fato, é uma resistência? Não tem como a gente ter certeza, tá? Então, para isso, né, para que a gente consiga ter essa certeza, né, de que realmente é uma resistência, de que realmente é um suporte, a gente precisa ter, né, uma visão mais ampla do nosso gráfico. A gente precisa ver o nosso gráfico numa quantidade maior de jogos, tá? E qual é a quantidade de jogos que eu indico, tá? Para vocês utilizarem, tá? Com todas as leituras, todas as análises, tá? Eu sempre peço para que vocês, né, os meus alunos, façam as leituras do gráfico no maior tempo gráfico possível, tá? O maior tempo gráfico que a tua tela permitir, melhor é, tá? Eu faço no celular, tá? Em relação a analisar pelo celular ou pelo computador, galera, notebook, eu sempre indico que vocês analisem pelo computador, pelo notebook, tá? Eu não indico que façam suas análises através do celular, tá? Além de não ser profissional, tá? É arriscado você fazer uma leitura pelo celular. Por quê? Se você está fazendo uma leitura pelo celular, né, provavelmente as tuas operações dentro da plataforma, né, lá do futebol virtual, também está sendo pelo celular. Então, você pode deixar, né, passar alguma leitura, né, algum detalhe importante, né, a partir do momento que você fica nessa troca de páginas ali, entra na plataforma, faz a entrada, olha o gráfico, acompanha, né? Enquanto está rolando a partida que você fez a operação, né? Você já está analisando uma outra coisa, então vai te atrapalhar. É certo, principalmente você que está iniciando, você vai se enrolar, tá? Você vai se atrapalhar e você vai fazer besteira. Então, procure fazer as suas leituras pelo notebook, pelo computador. Eu não tenho notebook, computador. Faça as suas leituras pelo celular com calma, tá? E busque, né,
a oportunidade de você ter um notebook, né, mesmo que seja, né, um aparelho mais barato, né, mais em conta, mas tente investir, né, se você quer levar isso daqui a sério, né, como uma renda extra para você, né, uma ajuda ali na tua finança, né, nas tuas rendas. É importante que você invista ali no teu suporte, né? E o computador, o notebook é o que mais nos atende nesse quesito, tá? Então, eu indico, né, que você dê prioridade a fazer as suas operações por um computador ou por um notebook, tá? Então, sempre procure o maior tempo gráfico, né, que a tela que você estiver usando, né, utilizando, permita, tá? Mas eu sempre indico que fique entre 160 jogos, tá? E 240 jogos, que é uma média ideal, tá? Mas o maior tempo gráfico, né, possível é sempre melhor, tá? Então, para essa nossa aula, eu vou utilizar o tempo gráfico de 200, tá? Vamos ficar aqui nessa média entre 160, né, 160, 180 ali a 240. Então, vamos ficar na média, colocar em 200 jogos, tá? Então, essa é a primeira configuração que a gente precisa ter dentro do gráfico, tá? Os tempos. As bases, tá? As bases, a princípio, eu vou trabalhar com vocês através da base fixa de 20, tá? Através da base fixa de 20, e depois eu vou fazer um vídeo, né, explicando, sendo mais específico em relação às bases, né, para, para qual tipo de leitura você vai utilizar cada base, certo? Então, já deixando aqui, né, esclarecido, a nossa base fixa de 20 ela é utilizada para a leitura do jogo a jogo, tá? Quando você está fazendo uma análise ali mais específica do jogo, tá? A gente utiliza a base fixa de 20, tá? Então as outras bases maiores é para uma leitura um pouco mais ampla, né? E claro que cada uma tem, né, a sua diferença. Por exemplo, o gráfico, a base fixa, né? O gráfico de 120 ele já é para uma leitura, né, obviamente mais ampla do que o jogo a jogo, mas também não é legal para você analisar o dia, tá? O gráfico de 240, né, ou de 480, por exemplo, já é melhor, né, para se analisar o dia, né, para se analisar mudanças de ciclos ali, né, das próximas horas, né, das próximas 12 horas, né, do teu próximo dia, o que tu pode esperar no teu dia, tá? Então, cada tempo gráfico, né, cada gráfico, ele tem ali a tua função, tá? Cada base fixa tem a tua função. Então, fiquem tranquilos que a gente vai estudar tudo isso aqui, né, dentro do canal, beleza? Então, a princípio, vamos analisar o jogo a jogo, beleza? Então, analisando aqui, né, na base fixa de 20, certo? A primeira coisa que a gente precisa ter, tá, ao nosso favor é o equilíbrio, tá? Então, eu vou ativar aqui o equilíbrio, eu venho aqui em equilíbrio, eu vou colocar em over 2,5, tá? Que é o gráfico que a gente está analisando, certo? E aqui abaixo, né, onde temos aqui as legendas dos mercados, eu venho aqui em equilíbrio e ativo o equilíbrio. Vamos ativar o equilíbrio aqui. Vamos lá. Pronto, tá aí. Beleza. Por que eu ativei o equilíbrio aqui, tá? Vou explicar para vocês, né, o porquê que eu ativei o equilíbrio. Bom, eu ativei o equilíbrio porque é exatamente o equilíbrio que vai nos mostrar, tá, onde está, né, aonde está a divisão de resistência e suporte, tá? Onde fica a nossa resistência? Bom, a nossa resistência ela sempre fica acima do equilíbrio, tá? E o nosso suporte ele fica sempre abaixo do equilíbrio. Então, ó, aqui está o nosso equilíbrio, certo? A tua resistência está acima dele, perfeito? E o teu suporte está abaixo dele. Beleza? Então, o equilíbrio é como se fosse a linha do Equador, tá? Então,
ela vai fazer a divisão, né? O equilíbrio vai fazer a divisão do teu gráfico, beleza? Então vamos lá. Vamos traçar aqui, né, o nosso suporte. Bom, aqui nós tínhamos, né, até aqui o minuto 50, tá? Da hora 2, beleza? Nós tínhamos o nosso suporte aqui no minuto 30, tá? E nós temos a nossa resistência aqui no minuto 70, certo? Aqui no minuto 70. Essas são as nossas resistência máxima e o nosso suporte máximo, tá? A nossa mínima, né? A nossa mínima do período é em 25%, tá? Então, essa aqui é a nossa mínima, 25%. Beleza? Mas nesse tempo gráfico aqui, né, de 200 jogos, 25% não é o nosso suporte, tá? O nosso suporte é 30%. Por que o nosso suporte é 30%? Bom, o suporte, né, ele é caracterizado por reversões, tá? E testes, tá? Então toda região que o teu gráfico alcançar abaixo do equilíbrio e buscar reversão de movimento, ou seja, ele está caindo, toca nessa região abaixo do equilíbrio e sobe, ou seja, tem essa reversão de movimento de baixa para alta. Tá? Toda vez que o teu gráfico fizer essa movimentação de baixa para alta, tá? Abaixo do equilíbrio, configura-se um suporte, tá? Porque a característica do suporte é reverter o movimento de baixa para alta, certo? E quando o teu gráfico, né, ele faz vários testes nele, né, nessa região. Então, por exemplo, aqui, né, a gente teve essa alta, tá? Aí o nosso gráfico cai, bate lá em 30% e faz o quê? Alta. O nosso gráfico bate lá, né? Ou seja, fazendo teste e alta. O nosso gráfico bate lá e alta, certo? Então, aqui em 30% na euro, nós temos o nosso suporte. Perfeito? Então, bom, até o minuto 50 da hora 2, né, era o nosso suporte e a nossa mínima do período de 240 jogos. Agora a nossa mínima é 25%, porque a gente teve, né, um rompimento aqui. Ó. Ele alcançou os 30%, né, fez o seu rompimento, né, mas não conseguiu sustentar a queda e agora fez a reversão. Tá? E a nossa resistência? Bom, a nossa resistência ela está aqui em 70%, porque o nosso gráfico ele alcança os 70% e faz reversão, né? Não consegue ir muito abaixo, alcança os 70% e aí começa a fazer testes. Então ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, revertendo o movimento, tá? Bom, então esse, né, é o comportamento principal de um suporte e de uma resistência e é onde eles, né, são encontrados. Suporte é abaixo, porque ele suporta a resistência bate nele e volta para alta. Então, essa é a função do teu suporte, ele fica abaixo do equilíbrio, tá? E a resistência ela fica acima do equilíbrio, beleza? Então, ó, aqui, né, nós temos o suporte da euro em 30%, tá?
suporte da euro em 30% e o suporte, a resistência, perdão, da euro em 70%, tá? Também temos, né, uma resistência mais próxima, beleza? Aqui na euro, que está em 60%. Essa resistência aqui é uma resistência que, se o nosso gráfico futuramente não alcançar, né, os 65 ou até mesmo os 70, né, logo ele será, né, no período de 200 jogos, logo ele será a única resistência que nós temos, tá? Então nós temos aqui no nosso gráfico da euro duas regiões de reversão, né, duas regiões de resistência que são os 70% e os 60%. Beleza? Então, os 70% é a nossa máxima, tá? É a nossa máxima do período, beleza? A nossa resistência máxima. E os 60% já é a nossa segunda região, a região mais próxima de reversão, né? De retração ali da tendência do over 2,5, tá? Vamos passar agora por outras ligas e vamos ver onde, né, se encontra os suportes e resistências. Vamos abrir aqui. Vamos aqui na Copa, vamos ver. Beleza. Então, ó, em nossa Copa, tá? Aqui na Copa nós podemos considerar, beleza? O nosso suporte. Aqui, ó, nós temos um suporte aqui em 25%, tá? E um suporte mais próximo aqui em 35%, que é exatamente onde a nossa tendência está, beleza? E nós temos aqui a resistência máxima em 70%, certo? Resistência máxima em 70%. E temos aqui também, né, uma região aqui de teste, né? Não se configura uma resistência, mas é uma região aqui que a gente precisa ficar em alerta, uma região de teste, tá? Embora a gente tenha aqui, né, também uma continuidade aqui, né, desse topo aqui, né, mas, né, está bem mais nítido, né, os 70% aqui, tá? A resistência dos 70% do que propriamente essa de 60%. Então aqui a gente pode considerar uma região de teste, onde o teu gráfico ele pode até ultrapassar e alcançar os 70%, mas é uma região, né, em que a gente pode buscar, né, uma pequena retração, beleza? E trabalhar, né, essa região aqui entre 35% e 60%, tá? Batendo aqui em 35%, fazendo reversão, né? Buscando ali os 60%, tá? Ou indo talvez até aqui os 25%, beleza? Mas é claro que aqui a gente tem, né, alguns gatilhos, né, para se trabalhar e etc. Que isso também será, né, futuramente passado aí em outros vídeos, né, em outros vídeos aulas aí para vocês, beleza? Então, aqui estão os nossos suportes e nossas resistências dentro da Liga da Copa atualmente, beleza? Então, ó, mais um toque aqui, né, em 35, revertendo aí, né, fazendo uma alta, beleza? Vamos aqui então agora na Premier, vamos ver onde está nosso suporte, nossa resistência da Premier, beleza? Bom, ó, temos aqui, né, em 25%, tá? Em 25% está o nosso suporte, beleza? Por quê? Que aqui é o nosso suporte e não em 15%. Porque em 15%, né, nós temos apenas uma mínima aqui, tá? Nós temos uma mínima aqui. Depois, né, na aula de gatilhos, eu vou explicar, né, o que é isso daqui, beleza? Qual é o nome que se dá
a esse movimento aqui, esse comportamento, tá? E o que nós podemos tirar de proveito, tá? Disso aqui. Então, aqui, né, que nós temos o nosso suporte em 25%, porque a gente teve uma grande força lateral aqui, né, nesse momento, e o gráfico ficou horas absurdas, né, horas aqui sem alcançar essa região. E quando alcançou, né, ele não teve força alguma para fazer nenhum falso rompimento. Né? O que é o falso rompimento? É quando ele rompe uma região, dando ao entender de que ele vai prosseguir, né, aquela movimentação, né, que o movimento deu, que o rompimento deu, mas ele logo retorna e continua a tua movimentação contrária. Né? Por exemplo, aqui seria uma baixa, né? Ele iria romper aqui, né, e ia seguir para baixo. Então, o falso rompimento é o quê? Quando ele rompe e aí você pensa, agora ele vai buscar, né, romper várias mínimas, e ele não, retorna para alta e continua. Então, ele deixa um falso rompimento, certo? Então, aqui ele não teve força alguma depois de tantas horas sem alcançar essa região. Ele deixa aqui mais uma vez, né, um fundo, faz a sua alta, e aqui novamente, né, ele deixa esse fundo, tá, com lateralização, né, e faz essa alta. Por que ele deixa esse fundo com lateralização aqui e aqui? Porque aqui ele já se mostrava uma região forte a lateralização, tá? Então, bem simples aqui, né, o nosso suporte, beleza? Onde está, né, a nossa resistência? Bom, a nossa resistência ela está aqui em 70%. Tá? A nossa resistência mais firme é aqui em 70%. Por que a nossa resistência é em 70% e não em 75%? Porque em 75% ele deixou apenas um topo aqui, tá? E o gráfico nem sequer mais alcançou. Então ele teve uma queda, né? Aqui testou 70, bateu, testou 70, caiu, voltou novamente lá, testando 70, caiu de novo. Tá? Então, muito provavelmente, a próxima alta que o gráfico, né, que a nossa tendência tiver aqui nessa região, ele provavelmente vai bater nos 70, tá? E ter uma queda novamente, tá? A menos que aconteça certos movimentos, tá? Anteriormente, né? Que irá nos dar o gatilho, a informação de que ele vai romper essa região dos 70%, e isso também é assunto para uma próxima aula, beleza? Mas aqui dentro da nossa liga da Premier, esses são nossos suportes, nossas resistências, tá? Que nós podemos trabalhar as reversões, né? Os movimentos mais longos ali, tá? Onde ele alcança e vai cair, ou alcança e vai subir, certo? Agora na Super, vamos dar uma olhada na nossa Super e ver onde está o nosso suporte e nossas resistências. Beleza? Vamos ver. Bom, tá aí nossa Super. Vamos lá. Bom, nossa Super, né? Atualmente, nosso suporte, né, mais firme, a princípio está sendo aqui, né, essa mínima aqui dos 10%, tá? Não tem muito o que procurar, beleza? Mas o nosso suporte ele está aqui em 55%, tá? Nossa resistência, perdão. A nossa resistência está aqui em 55%, tá? A nossa resistência aí mais firme está em 55%. Por que não está aqui em 60%, tá? Ou 65%? Porque são topos, né, mais antigos, né, para esse período. É claro que se você aumentar o teu tempo gráfico, né, para um período maior, possa ser que essas resistências, né, também você pode ter as marcações dessa resistência, mas atualmente as mais próximas, as que estão sendo mais respeitadas atualmente, é a de 55%, tá? Pelo fato de ter tocado aqui, né, fez o teste, baixa, tocou,
né? Fazendo mais um teste, lateralizou, baixa. Aqui não chegou nem a alcançar, né? Baixa, tocando lá, deixando essa mínima em 10%. E aí fez uma grande alta aqui, né? Um grande trabalho de alta por um longo período, né? Fez teste, bateu, testou mais a segunda vez, testou a terceira vez e caiu novamente, tá? Então, né, a primeira coisa, né, que nós precisamos analisar, então, dentro do gráfico é exatamente isso, onde está o nosso suporte, nossa resistência, tá? E para que o suporte e a resistência serve? Para fazer reversões de movimento, tá? De tendência. A minha tendência está em alta. Quando ela alcançar uma resistência, ela muito provavelmente vai fazer uma reversão para baixa. Tá? E é nesse momento que você tem que segurar os teus overs e começar a trabalhar os seus under. Tá? Isso aqui é apenas analisando o teu gráfico de over 2,5. Tá? Isso aqui você vai utilizar para o gráfico de under, para o gráfico de ambas, tá? De ambas sim, de ambas não. Né? Por exemplo, ó, desativar aqui o nosso over 2,5 e vou abrir o nosso under 1.5, por exemplo. Ó, under 1.5, vamos aqui em equilíbrio, e aqui vamos colocar o equilíbrio do under em meio, certo? Equilíbrio do under em meio. Então, ó, onde está aqui o nosso suporte, tá, do under em meio? É aqui os 15%, galera. Aqui é os 15%. Né? Aqui ele teve o nosso quê? Falso rompimento. Tá? Rompeu essa região aqui, mas não sustentou. Logo ele teve a rejeição aqui desses 10% e nem voltou mais. Tá? Onde está aqui a nossa resistência? Tá? A nossa resistência a princípio era, né, esse topinho aqui. Né? A gente tinha essa resistência, né, uma resistência mais firme aqui era os 45, tá? Nosso gráfico ele fez uma movimentação de alta muito forte, né? E buscou aqui os 65, tá? Quando o teu gráfico ganha uma região, ganha duas regiões e continua a subir, e você já perdeu aqui onde você tem, né, referências de resistências, o que você deve fazer? Simples, você vai subir aqui no teu site, vai aumentar o teu tempo gráfico. Então vamos colocar aqui em 480 e vamos entender aqui, certo? O porquê que o gráfico parou ali. Bom, ainda em 480, né, os 55% era a resistência, né, mais alta. Então, já que, né, ele não segurou nos 55, vamos aumentar o nosso tempo gráfico para 600 jogos. Vamos ver se a gente tem, né, uma resistência mais alta aí. Vamos ver. Ainda continua nos 55, certo? Vamos aumentar então para 960. Vamos lá. Vamos ver qual resistência ela parou. Bom, tá aqui, ó. Nossa resistência, né, o nosso gráfico de under 1.5, essa tendência ela foi parar em uma resistência lá de 960 jogos, ou seja, quase, né, 2 dias atrás. Tá? Ela foi buscar uma região de 2 dias atrás. Beleza? Então, né, a partir do momento que a gente perdesse aqui os 55%,
A visão que precisamos ter é qual é a porcentagem, né, que eu já posso voltar a trabalhar os meus over, né? Qual é a porcentagem que vai dar uma segurança, uma tranquilidade para, né, eu trabalhar aqui os meus over. Bom, era aqui os 65%. Tá? E aí, o que a tendência faz? Ela para em 65%, começa a sentir a região, né, nos trazendo lateralizações, até que faz a reversão. Tá? Então, para que a gente entenda, né, por que ela alcançou essa região tão alta, beleza? Eu vou explicar isso no próximo vídeo, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo, né, da explicação aqui de como funciona o suporte e resistência, onde se encontra, tá? Os suportes e resistências e para o que serve. E até mesmo, né, eu já dei aqui uma palhinha, né, já dei uma explicação aqui bem clara, né, breve e objetiva, do que vocês devem fazer a partir do momento que vocês perdem essas referências, né? Eu estou analisando no gráfico de 200 jogos, né, o meu período de 200 jogos, tá? A minha resistência foi rompida. Não tenho mais base para resistência, não tenho mais resistência. Agora o meu gráfico está subindo, eu não sei até onde ele vai. O que eu faço? Aumento o meu tempo gráfico, tá? Tenho o meu suporte ali em 25%. O meu gráfico rompeu esse suporte de 25%. Está descendo, eu não sei até onde ele vai. Eu sei que o mínimo é 0, mas eu não sei se ele pode fazer uma reversão antes. Como que eu posso prever isso? Aumenta o teu tempo gráfico. Simples, tá? Só aumentar o teu tempo gráfico e ver quais são as suas referências mais antigas, tá? E ir marcando. Claro, sempre vocês vão esperar, né, ele mostrar, tá, uma resistência. Então, por exemplo, no teu suporte, você vai esperar ele alcançar a tua região e te mostrar que vai permanecer e vai sentir aquela região. Como ele vai fazer isso? Ele vai começar a ter algumas movimentações de alta, baixa, vai ficar naquela luta, né? De sobe, desce, ou vai começar a lateralizar demais naquela região. Então ali já é um pré-sinal, né? É uma prévia que o gráfico está te dando de que ele vai começar a subir muito em breve, tá? De que ele realmente está sentindo aquela região, né? Realmente é um suporte muito firme, muito forte, assim como era lá no gráfico de 960 jogos, né? De quase 2 dias atrás, aqui na tendência de under 1.5, e ele, né, logo bateu ali, lateralizou, né, 3 jogos, tá? E agora está fazendo movimentações de queda por under 1.5. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Deixa teu like, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, deixa teu comentário, falei do que você achou, tá? E aqui na descrição, tá? Como em todos os vídeos, eu deixo o link do site para vocês fazerem o cadastro de vocês, tá? O link do meu grupo gratuito, onde eu envio projeções todos os dias, tá? Para os mercados de over e de ambas, beleza? Onde vocês podem utilizar o que vocês aprendem aqui nas aulas do YouTube, nas aulas gratuitas do YouTube, tá? Lá dentro das minhas projeções, beleza? Então vou deixar o link do grupo aqui também, tá? E é isso aí, vamos para cima e até o próximo vídeo. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.